passando na hora, Boa noite, mesa, nobres colegas, servidores da casa, todos da rede internautas que nos acompanham, também pelas nossas rádios, e munícipe aqui presente. Boa noite. Primeiro eu quero falar sobre um requerimento que foi votado por esta casa, referente à situação da insalubridade dos servidores das escolas, dos servidores que fazem o serviço de limpeza das escolas. Para ser considerado o trabalho insalubre, tem que ter feito laudos técnicos nas escolas. Então, eu recebi a resposta que já foi contratada a empresa, foi feita a licitação, foi contratada a empresa e já está sendo feito esse trabalho nas escolas, fazendo laudo em todas as escolas. Tem que ser feito em cada escola. Não pode usar um laudo para uma escola e dar insalubridade, né? Isso é a lei que exige isso. A escola, quantidade de alunos, quantidade de servidores, quantidade de banheiros e tudo mais. Então, houve essa resposta. Estamos aguardando para que a gente possa aí pedir essa insalubridade para os serventes de escola. O outro assunto que eu quero falar é um assunto que está uma certa polêmica essa semana nas redes sociais, e eu acho muito importante esclarecer. O que acontece? Às vezes, a gente vê alguns comentários e, infelizmente, os celulares estão nos deixando muito acomodados, né? Preguiça de ler. Estou falando no geral, inclusive comigo muitas vezes. Mas nós precisamos entender o que realmente acontece, nós precisamos saber o que realmente está acontecendo. E também, pelas redes sociais, nós temos acesso às fontes verdadeiras. O assunto que eu quero falar é a tal da PL 1904, que está muito falado essa semana. Então, vamos entender o que isso significa. Eu vou ler um dossiê que eu montei aqui para facilitar. O Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu, em 2012, na eutanásia de animais, o uso de cloreto de potássio, que é uma das formas comumente usada na assistolia. No dia 3 de abril de 2024, 12 anos depois, o Conselho Federal de Medicina, na Resolução 2378 de 2024, proibiu a realização desse procedimento de assistolia fetal, ou seja, aplicação do cloreto de potássio em crianças no ventre materno. Ato médico que ocasiona o feticídio, assassinato de feto, previamente aos procedimentos de interrupção das gravidez nos casos de aborto previsto em lei. Quais são os casos de aborto previsto em lei? Para salvar a vida da mulher, quando a gestação é resultado de estupro, e se o feto for anencefálico. Esses são os casos previstos em lei. Até abril de 2024, poderia-se usar o método de assistolia nesses casos, que proibido em animais. Ou seja, quando houver uma possibilidade de sobrevida da criança em idade gestacional acima de 22 semanas, pode-se aplicar esse método. Porém, o PSOL, com um pedido de liminar dizendo que a assistolia fetal consiste em uma técnica que utilize medicação para interromper os batimentos cardíacos da criança antes dela ser retirada do útero. Ou seja, não importa, pode ter 9 meses.
Porém, para o PSOL, a proibição do uso da técnica restringiria a liberdade científica e o livre exercício profissional do médico. Ou seja, o veterinário é proibido de fazer essa técnica em animais. Mas o PSOL acha que os médicos estão tirando a liberdade do médico exercer a sua profissão. O ministro, que eu não vou mencionar o nome, que ele não merece que mencione o nome dele, mas lá do STF, suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe essa utilização. Ou seja, ele acatou o pedido do PSOL, deu a liminar, suspendendo esse pedido. Ele deu a liminar ao PSOL, que proíbe a utilização de uma técnica clínica, a assistolia fetal, para interrupção de gestações acima de 22 semanas decorrentes de estupro. Na avaliação do ministro, há, na hipótese, indícios de abuso de poder por parte do Conselho Federal de Medicina. Olha que absurdo. Vem o STF, fala que o que os médicos estão falando está errado. O que os veterinários falaram está tudo certo, o que os médicos estão falando está errado. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade, têm a curiosidade de pesquisar o que é a sistolia. A sistolia aplica-se o cloreto de potássio direto no coração. Direto no coração. E o animal ou a criança, ela sente muita dor até morrer, o coração vai atrofiando até morrer. É, puro sofrimento. Perdão, me perdi. E o projeto de lei 1904 do deputado Sóstenes Cavalcante, o que ele pediu é que aumente a pena máxima de crime de aborto para 20 anos para quem realizar esse procedimento acima de 22 semanas. Como o STF deu a liminar, foi apresentado um projeto de lei 1904 para que, se fizer esse procedimento, que aumenta a pena. Aumenta a pena para 20 anos, ou seja, que a pena seja equiparada à pena de assassinato. Só que o que acontece? Nas redes sociais e nas mídias estão colocando de uma outra forma. A PL do estuprador. A PL não está discutindo o estuprador tem que pagar. Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. O assassino tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Não é isso que está discutindo. O que está dizendo que, se for nessa prática, tem que aumentar a pena. É isso. Só que as redes sociais, algumas, não são todas, nas redes sociais e nos jornais, que eu também não vou mencionar o nome, está dizendo a PL do estuprador, a PL dos pedófilos, para inverter, e aí a pessoa já bate o olho, vê aquilo como uma verdade, não entende os fatos e acha que o que está acontecendo, que essa PL está tudo errado. Não está errado. Tem que aumentar a pena para o estuprador? Tem que aumentar. Tem que aumentar. Mas essa PL não está discutindo isso. Tem que aumentar a pena para outros crimes hediondos? Tem que aumentar. Mas essa PL não está discutindo isso. Está discutindo com relação a essa prática. Essa prática que para um número pequeno de pessoas, um número muito pequeno de pessoas, porque foram poucos os deputados que votaram a favor do pedido de liminar. Um número pequeno de pessoas que acha que essa prática está tudo bem. Está tudo bem. Vamos aplicar a injeção no coraçãozinho lá e acabou. Então, nós temos que ter a nossa postura, e é essa a minha postura. E por que eu vim falar isso? Eu vim falar porque eu fui muito questionada durante a semana, muito questionada, perguntando, pedindo para explicar. As pessoas têm que entender o que está acontecendo no nosso país. E se eu tivesse um dia para ser vereadora, eu ia defender os meus valores, um dia. E por isso eu estou aqui hoje, mais uma vez, defendendo a vida, E a verdade, não a verdade do jeito que cada um quer ouvir, mas a verdade como ela é. Nós precisamos assumir a verdade, termos postura.
Não importa o que nós escolhemos, não importa a religião que nós escolhemos, a ideologia que nós escolhemos, mas nós temos que optar sempre pela verdade. Obrigada. Vereadora, pela ordem. Sim. A senhora é advogada e eu também fiquei um pouco confuso e ficou uma coisa aqui, uma dúvida. A pena é para quem cometer a prática do aborto, mas é o médico ou é a mãe que é penalizada? Todos que fizerem parte, inclusive enfermeiros, instrumentador cirúrgico, todos que fizerem parte responde. Eles vão aumentar a pena de 20 anos para a mãe? Não vai aumentar, não foi aprovado. Não, tá. Foi só aprovada a urgência. Mas a pena é para a aumentar. Mãe que cometeu o aborto. Que autoriza. E para os médicos enfermeiros, todos que fizerem essa prática. Entendi. Todos envolvidos. Obrigado, vereadora Vânia. Mais algum colega faria uso da palavra?